Boa noite a todos. O título desse painel é Uma nova forma de superar as dificuldades da vida. E é sobre isso que cada um de nós falará hoje. Falar do que se vive não é tarefa fácil. Muitas vezes faltam palavras para explicar de forma fiel o que experimentamos, o que pensamos, sentimos e vivemos. Não obstante, uma das coisas que temos aprendido com a ciência logosófica é cultivar uma aspiração cada dia maior e mais pura de compartilhar o bem que recebemos com a aplicação dos conhecimentos que a logosofia apresenta em nossa vida. Quando experimentamos algo muito bom, imediatamente queremos compartilhar com nossos seres mais queridos, com o propósito de que eles possam experimentar também. Mas vamos aprendendo a estender esse afeto a muitos outros, a toda essa humanidade, e isso nos leva a experimentar a alegria de compartilhar com vocês hoje um pouco do que temos vivido. Meu nome é Jéssica, sou educadora física e estudo logosofia desde 2007. Boa noite, meu nome é Luiz Henrique, eu estudo logosofia desde 2015 e eu sou estudante de engenharia aeronáutica. Boa noite, meu nome é Mariana, também estudo logosofia desde 2015, como Luiz, e sou administradora e pedagoga. Eu vou começar trazendo um pouquinho da minha experiência, dentro de duas concepções que o estudo logosófico tem me auxiliado a formar: a concepção de vida e do tempo. Como a vida deve ser vivida? O que me permite vivê-la da melhor forma? Eu tenho aproveitado dessa oportunidade? Eu sempre me pergunto isso. O ano é composto de meses, que são compostos de semanas, essas de dias, horas e finalmente minutos. E desse tempo físico, cabe a nós escolhermos como viveremos. Eu posso acordar e viver uma rotina preenchida de coisas, de tarefas, de ocupações, e chegar no fim do dia e ainda assim sentir que algo me falta. Vocês já sentiram isso? Como que o meu dia pode ser tão preenchido e ao mesmo tempo tão vazio? Do que adianta realizar tantas coisas se eu não sei o sentido delas? Que vida é essa que eu estou falando? Na logosofia, eu tenho aprendido que vida é luta, que a vida é uma oportunidade e que para saber usufruir desse privilégio, eu preciso ter conhecimentos para conseguir atuar de forma consciente e assim sentir de fato essa verdadeira felicidade. Então nós temos família, profissão, casamento, amigos, filhos, faculdade, saúde. São algumas de tantas vidas que já vivemos, que estamos vivendo ou que viveremos. Claramente, cada uma tem a sua particularidade, que demandam um tempo físico e um tempo mental. O que eu não sabia até então é que eu poderia ganhar mais tempo, ou melhor ainda, ampliá-lo. Existe um ensinamento na logosofia que ensina o seguinte: a administração do tempo é fator preponderante na vida. É preciso ganhá-lo como pão. E ele é ganho quando se vive conscientemente. Viver assim é manter em tudo o que se faz uma permanente atenção. Então eu reflito alguns aspectos, como por exemplo, qual o conceito que eu tenho de vida, de felicidade, de tempo? Qual o significado da vida? O que é ser feliz? Eu passei então a viver meu dia com pensamentos que me levam para o meu propósito de vida hoje, que é evoluir. Eu busco em todas as minhas atividades rotineiras viver da forma mais consciente possível, tentando sempre viver as experiências de modo que elas possam atribuir uma mudança positiva no meu interno. Que a pressa do dia seja cada vez menos presente, me propondo objetivos reais e palpáveis, me permitindo promover mudanças de conceitos, de atitudes e até na minha forma de pensar. Então, quando eu vivo o meu dia dessa forma, eu consigo eternizar os meus momentos, eu consigo valorizá-los, internalizá-los, recordá-los.
E esse é um tempo mental, onde eu consigo fazer com que eu controle meu tempo e não que ele me controle. Eu me propus há um tempo mudar a forma com que me levanto e com que vou dormir. Então, eu antecipei meu despertador por uns minutos do horário que eu tenho o hábito de acordar, para poder fazer a minha reflexão, evitando executar as minhas tarefas iniciais do dia de forma mecânica ou sem pensar. Afinal, minha manhã começa bem cedo e eu tenho horário a cumprir. Então, ao fazer essa reflexão, eu penso em tudo que me faz sentir gratidão. E cada dia me vem novos motivos, novos pensamentos, novas recordações. Afinal, o que não me falta é ter motivos para sentir gratidão. Em seguida, eu me faço outra reflexão. Como eu quero viver o meu dia hoje? Então eu percebo que eu posso escolher a forma que vou viver meu dia e que depende só de mim viver um dia bom ou não. Enfim, eu abro os olhos e me levanto para o dia. Para dormir, eu me pergunto, como vivi meu dia hoje? O que consegui aprender? Como que eu faço para ser mais consciente? Ou seja, eu tento sempre aprender algo novo e analisar se vivi o meu dia da forma que eu me propus. Vou respondendo internamente as perguntas, vou acalmando os meus pensamentos, descansando a minha mente, o meu corpo, para enfim dormir. E afinal, o que é ser mais consciente? Seria ter para tudo que eu me proponho fazer um propósito feliz? De bem? De ser melhor? De estar atenta? A nossa vida, ela é feita de uma rotina. E se não nos anteciparmos e nos prepararmos para ela, passamos a viver ao acaso, deixando com que ela me controle, que ela me guie, sem saber para onde vou ou por que estou indo. O autor da Logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, nos mostra que aquele que não observa os movimentos que acontecem na vida diária, desde que se levanta até quando se deita, perde oportunidades magníficas para ampliar seu entendimento. Eu tenho visto a importância de se viver o dia atentamente, para assim conseguir produzir mais, executar mais. O que antes eu demorava um determinado tempo para fazer, hoje eu consigo, quando estou atenta, consigo ser mais ágil e sucinta. E a Logosofia ensina que dominar o tempo, fazendo com que seja fértil ou produtivo, é ter conquistado uma das chaves da evolução. Uma técnica que sempre utilizei para controlar minhas atividades, render mais e evitar de perder tempo é anotar os meus afazeres. Então, eu anoto tudo que eu preciso executar naquele dia, naquela semana, naquele mês, os horários a serem cumpridos, as reuniões previstas, as tarefas extras, os horários de estudo, de trabalho, de atividade física, entre outros. Quando eu anoto, eu consigo ver claramente em que estou gastando e principalmente investindo o meu tempo. Afinal, como ensina a Logosofia, tempo é vida. E eu preciso fazer dele algo útil para a minha evolução e para o meu processo como ser humano. Eu tenho aprendido e hoje eu sinto uma certa necessidade de ser e estar ativa, em realizar, em produzir, pois só assim eu consigo sentir de fato que meu tempo está sendo bem proveitoso e benéfico. Existe um ensinamento que o autor da Logosofia menciona, que a vida, quando não está debilitada na inércia, pelo desânimo, pelo decaimento, pessimismo, ócio, nos torna seres felizes e que cabe a mim encher esse vazio da vida para poder desfrutá-la e ampliá-la. Afinal, logicamente, quanto mais vivo, mais terei tempo. E tudo que perdi sem fazer nada, não mais voltará. Fiquei me perguntando então, o que mais me fazia perder tempo? Quais eram os devoradores dele? Pois eram eles que me tornavam uma pessoa sempre com pressa, querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo e me frustrando quando o meu objetivo não fosse concluído. Eu decidi então registrar os reais motivos, situações ou momentos aos quais eu acreditava devorar o meu tempo.
Eu encontrei vários, inúmeros. Ainda os tenho e ainda os faço. Mas agora em menor quantidade e com menos frequência. Afinal, tudo é um processo, não é mesmo? Eu tenho aprendido que quem vive apressado, quem tem urgência para tudo, é quem dispõe de menos tempo, por perdê-lo habitualmente em coisas sem transcendência. E vocês? Vocês já pensaram nisso? Onde perdem o tempo de vocês? Experiência vivemos o tempo todo, mas algo que me proponho fazer sempre é dar o tempo e a atenção necessária aos inconvenientes que eu vivo. Então, se eu consigo resolver na hora, eu resolvo. Se dependo de outros fatores, eu anoto, faço o que está ao meu alcance e tento não pensar naquilo até quando precisar retomar e finalizar. Afinal, eu não posso perder o meu precioso tempo em algo que não me trará resultado naquele mesmo instante. O mais desafiador para mim são os inconvenientes do mundo interno, pois parecem me dominar mais do que eu consigo controlar. Mas ainda assim, busco pontuar a necessidade daquilo, se está sob o meu controle ou não. Se sim, eu busco ser prática. Claramente, não consigo fazer isso sempre, mas ter o conceito já é um adiantamento para o meu processo de evolução. Eu sei que eu posso construir a consciência de que meu tempo é valioso e de que consigo aproveitá-lo intensamente. E isso vai ao encontro com os conhecimentos que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho pouco, eu aproveito pouco. Se tenho muito, eu aproveito muito. E ele é desfrutado à medida que amplio o meu conceito sobre a sua importância e sobre o seu valor. Se tempo é vida, eu quero poder usufruir da melhor forma. Agora, o Luiz vai contar algo que ele viveu e aprendeu sobre como manter vivos os propósitos a partir da criação de estímulos. É isso mesmo, Jéssica. É um aprendizado que tem me ajudado bastante. Com essa nova realidade que estamos vivendo, de isolamento social, muitas das atividades que tomavam grande parte do meu dia foram canceladas, como, por exemplo, ir à faculdade, ir à academia, encontrar meus amigos, de maneira que, de uma hora para outra, eu me vi com muito mais tempo disponível do que eu tinha antes. Eu disse para mim mesmo, bem, agora com esse tanto de tempo, eu posso fazer coisas que eu não fazia antes, como, por exemplo, estudar coisas novas, fazer o TCC, que é meu trabalho de conclusão de curso, fazer um curso e ler bastante. Quando eu iniciei esses propósitos, eu tive certa dificuldade, mas eu fui pegando o ritmo, transformando o que seriam momentos de ociosidade em momentos produtivos. Eu me esforcei para distribuir as atividades ao longo do dia. Então, todo dia eu acordava, depois eu tomava café, depois eu lia alguma coisa, depois eu ia estudar, para depois fazer o curso. Bem, em alguns dias, seguir essa rotina era mais simples. Já em outros, me custava muito esforço e disciplina. Bem, alguns dias se passaram e quando dei por mim, eu não estava conseguindo fazer nada do que eu tinha me proposto. Eu estava desanimado, com muita preguiça, e eu cumpria apenas com aquilo que eu tinha prazo para ser feito. Vocês já viveram algo assim? Eu parei para refletir e percebi que muitas das coisas que eu faço e que eu sempre fiz são movidas quase que pela pura necessidade de fazer. E se eu não tenho uma necessidade iminente, eu chego a abandonar aquele propósito. A minha vontade está sendo muito mal utilizada dessa maneira. Segundo o autor da Logosofia, os movimentos da vontade, pequenos ou grandes, são impulsionados por dois fatores de primordial importância, que se alternam e se substituem de forma temporária ou permanente: a necessidade e o estímulo. Pois bem, então eu tenho dois caminhos para seguir cumprindo com as atividades, sejam elas propostas por mim ou necessárias de serem feitas pelo contexto que eu vivo. Eu já percebi que quando eu sigo fazendo algo pela necessidade, é muito comum eu ficar arrumando desculpas e eu postergo aquilo até o prazo limite.
isso traz um peso a mais para minha rotina. Parece que eu me sinto cansado e até insatisfeito quando eu vou realizar. Vocês já pararam para refletir quantas coisas na vida são feitas unicamente com base na necessidade de serem feitas, com todo esse peso? Por outro lado, toda vez que eu estou fazendo algo que eu gosto, aquilo nunca me parece pesado. Não importa o quão cansado eu esteja, eu sempre me mantenho contente ao realizar aquilo. Por exemplo, depois de um longo dia na faculdade, cansaço batendo, era muito difícil recusar o convite de um amigo para ir para um barzinho, comer uma jantinha, tomar uma cerveja e conversar. Ou seja, nesses momentos, eu era movido por um estímulo de fazer algo que eu gosto. Mas o que acontece, então, com as muitas vezes que eu começo a fazer algo que eu tenho certeza que eu quero, mas no meio do caminho eu me desmotivo e, sem ser pressionado por um prazo, eu paro de me esforçar e abandono? O autor da Logosofia, ele diz em outros dos seus ensinamentos que, quanto à sua atividade, seja no trabalho, seja no estudo, formule para si, além do propósito, um plano e siga-o como se alguém o houvesse imposto a você como uma obrigação. Se interromper ou alterar continuamente esse plano, debilitará sua vontade e perderá o apoio de suas próprias decisões. Os anelos ou aspirações nascem de uma necessidade, de uma obrigação ou de um conhecimento, e desde que tomam forma na mente, começa nela um processo no qual atuam as leis que regulam suas alternativas. Então, se algo fizer parte da minha obrigação, como por exemplo, os meus trabalhos da faculdade, eu os farei independente se eu estou contente com isso ou não. De maneira análoga, se eu me proponho a fazer algo por mim mesmo, como estudar coisas novas, mas eu me imponho isso como uma obrigação. Eu estabeleço um plano, com etapas bem definidas e até prazos. Eu vou realizar isso. Mas dessa maneira, como eu já observei outras vezes, pode ser que nem sempre eu esteja feliz realizando aquilo. Então, onde está o segredo? Eu descobri que um dos elementos para alcançar os propósitos são os estímulos. Eu tenho a responsabilidade de atuar de maneira ativa, não só para criar os meus estímulos, mas também para mantê-los vivos à medida que eu sigo o plano que eu tracei. Eu venho entendendo que esses estímulos nascem e se fortalecem com base em conhecimentos. Um dos treinamentos que eu me propus a fazer enquanto eu estivesse em quarentena era o de aprender a programar sites. Eu fui em busca, então, dos motivos que fizeram surgir esse propósito, para me certificar que ele seria sólido e que não enfraqueceria com facilidade. Bem, a incerteza do meu futuro profissional, com o mercado de trabalho pouco favorável para profissionais recém-formados, e a crise econômica na minha área de formação, que é de engenharia aeronáutica, de maneira que, quanto mais conhecimentos eu tiver, mais oportunidades podem surgir. Me parecem motivos bem justificáveis e sólidos, não é? Mas ainda assim, eu observei que ele decaiu com o tempo. Por que será? Ao parar para analisar, o estímulo de aprender a programar sites sustentava um pensamento correspondente. A logosofia, ela dá a conhecer um conceito totalmente novo para os pensamentos. Os pensamentos são entidades autônomas que atuam, em geral, independentemente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de forma muitas vezes despótica. O problema é que na minha mente não tinha só esse pensamento, no caso de programar sites. Tinha um monte, todos querendo tomar as rédeas e me mover a fazer alguma coisa. Alguns queriam que eu fosse
dormir, ficar deitado dormindo. Outros queriam que eu fosse jogar alguma coisa no computador. Já outros queriam que eu ficasse nas redes sociais, olhando o que tinha de novo. E assim vai. Estamos diante de uma guerra interna incessante. Pensamentos de toda índole batalhando para ver quem toma o controle de mim. Mas como vencer essa batalha? Até agora, o que eu tinha feito? Fortalecido os propósitos, de modo que esses gerassem estímulos, e estes, por sua vez, dessem origens a pensamentos, que me ajudassem a buscar aquilo que eu me propus. Como no exemplo que eu dei, aprender a programar. Mas só isso não foi suficiente. Eu perdi essa batalha mental em alguns dias. O que faltou? A logosofia, ela ensina que a atenção a tudo que se faz, a todo acontecimento da vida, não somente é fator de atividade, mas também é estímulo poderoso para o desenvolvimento amplo das aptidões. Ensina também que a distração, assim como a desatenção, é, em jovens e adultos, seriamente nociva. Assim, eu pude concluir que um dos elementos que faltou foi estar atento. Por mais que aquilo que eu havia me proposto fazer fizesse total sentido para mim, aquele pensamento não era o único presente na minha mente. Eu estava distraído com vários outros. Eu descobri nessa investigação que para estar atento e vencer essa distração, é necessário um esforço constante. E essa tarefa ela se torna mais fácil quanto mais conhecimento sobre mim mesmo e sobre a vida eu tenho. A logosofia, como é possível perceber com tudo que eu relatei até agora, propõe uma maneira diferente de encarar situações pelas quais nós, seres humanos, passamos constantemente. Ao contrário de tentar achar culpados ou mesmo a solução no externo, no mundo material que nos cerca, ela nos convida a olhar para dentro. Eu tenho aprendido que, de maneira similar à minha decisão de estudar programação para ampliar meus horizontes profissionais, eu também tenho a possibilidade de ampliar meus horizontes de evolução pessoal. E o caminho é o mesmo: é estudar, praticar, para então aprender. Se eu, como ser humano, eu tenho a capacidade de aprender a fazer coisas fantásticas com a tecnologia, quão mais formoso é conhecer a mim mesmo, ou seja, saber dessa realidade de pensamentos, entender um pouquinho melhor sobre como eles me influenciam e quais são os que habitam a minha mente. Quanto mais eu conheço disso, mais eu sinto que eu tenho a capacidade de atuar sobre, selecionar, criar meus pensamentos. Eu também vou aprendendo a diferenciar quais são meus e quais não são. Fica mais fácil também entender o que eu realmente quero e como eu posso ir rumo a esse objetivo. Esses novos conhecimentos, eles têm me possibilitado enxergar a vida de uma maneira mais ampla. Como que relatei, eu estou começando a entender como criar e manter estímulos. Isso é apenas uma dentro das infinitas possibilidades que eu tenho como ser humano. Mas e vocês? Quais dessas possibilidades vocês vislumbram? Eu vou passar agora a palavra para Mariana, que vai trazer o que ela tem vivido a partir dos estudos, aprendendo a olhar para dentro na busca pelo conhecimento de si mesmo. Obrigada, Luiz. Que bom poder compartilhar com vocês essas experiências. Houve um tempo em que eu olhava para o mundo e só via problemas. Acreditava que a humanidade estava fadada a um doloroso destino. Me queixava muito dos problemas do mundo e dos meus próprios, sempre pensando que a solução, seja qual fosse ela, estava fora das minhas mãos, longe, distante. Será que é assim mesmo? Será que essa posição me permitiu alcançar as possibilidades que tenho como ser humano, como ente inteligente
e parte dessa humanidade? Onde está, afinal, a causa de tudo que vivemos, boas ou ruins? Logo que tomei contato com a logosofia, recebi uma proposta do autor, que deveria conhecer a mim mesma para aprender a bastar-me em todas as ordens da vida. Aquilo me tocou profundamente. Significava que eu deveria trazer para as minhas mãos as rédeas da minha vida. Não era o que eu experimentava até então. Senti uma necessidade surgindo dentro de mim de continuar buscando nesses estudos o que era preciso para descobrir como alcançar esse objetivo. Comecei a enxergar algo que não havia me dado conta. Que o mal que eu via na humanidade, a intolerância, o egoísmo e tantos outros, que muitas vezes me causava grande tristeza, também estavam dentro de mim, em uma escala menor, mas manifestado nos mesmos pensamentos. Eu vou apresentar uma analogia do autor que eu gosto muito. Para os fins da investigação logosófica, o essencial é conceituar a mente como uma casa mental. Assim, se poderá experimentar com maior eloquência a necessidade de sentir-se rodeado pelos melhores pensamentos. Assim como nos lares, nessa casa mental vivem habitantes também. Esses habitantes são os pensamentos. O Luiz já manifestou um pouco sobre o que são os pensamentos, segundo a concepção logosófica. Eles podem ser de natureza positiva ou negativa, ou seja, ser bons, úteis e atuar na casa mental em conformidade com nossos propósitos de bem e de aperfeiçoamento, mas podem também ser pensamentos negativos, inúteis ou que atentam contra esses mesmos propósitos. Há também aqueles que são alheios, que vêm de outras mentes e que deixamos entrar e, sem perceber, obedecemos a seus ditados. Muitos desses pensamentos negativos que habitam essa casa mental são moradores antigos e se acreditam donos e senhores desse espaço. Para sermos melhores, é preciso ir conhecendo esses pensamentos e aprendendo a escolher e servir-se dos melhores. Nesse processo, dia após dia, vamos combatendo nossos aspectos negativos, fazendo com que surja em seu lugar o cultivo de luminosas virtudes. Assim, empreendemos um caminho de superação humana. É preciso tornar-se dono definitivo dessa casa mental, fazendo com que os pensamentos entram e saiam dali submetidos à vontade e à inteligência. Vou relatar uma experiência e compartilhar com vocês algumas reflexões que ela promoveu em mim. Na convivência com outras pessoas, abrem-se muitas oportunidades de superação. Há alguns anos, eu experimentei uma reação temperamental negativa ao discordar da postura de um colega de trabalho. É natural que muitas vezes a forma de pensar e de agir de uma pessoa seja diferente da outra. Mas, se não estivermos atentos ao que ocorre dentro de nós, dentro da mente, muitas vezes sobrevêm discordâncias, incômodos, irritabilidade e logo surgem consequências ruins. Nessa ocasião, enquanto eu ouvia essa pessoa dizer de forma mais veemente o que pensava e como as coisas deveriam ser feitas, fui vendo crescer em mim um estado de incômodo. Logo os pensamentos começaram a pressionar, argumentando como o outro estava equivocado, sugerindo que eu agisse de forma impulsiva e demonstrasse meu descontentamento. Se eu tivesse atendido a eles, provavelmente teria dito coisas de forma áspera e poderia até ter provocado uma discussão. Com certeza não me sentiria bem depois. No entanto, comecei a refletir que aquilo não estava bem, que naquela circunstância eu não estava fazendo nenhum bem, nem a mim,
e nem a outra pessoa, e que não estava no controle dos meus pensamentos. Passei então a observar o que estava ocorrendo dentro de mim. E busquei colocar em prática um recurso que tenho aprendido nesse estudo: a contenção. Eu contive os pensamentos negativos que estavam ali e freiei a ação deles antes que eles se materializassem em palavras. Logo, comecei a serenar, pensando que aquele ser também estava atuando sob influência de pensamentos negativos. A logosofia ensina que o feio que se repara nos demais, comumente, é o próprio retrato. Colocar-se nesse lugar, pensar de si mesmo o que se pensa do próximo, dará como resultado uma preocupação maior em corrigir os próprios defeitos. Eu decidi mudar aquela experiência e comecei a pensar como eu poderia fazer diferente. Optei por apenas ouvir, com calma, sem reagir, com paciência e tolerância, que são bons pensamentos. Pensei que o melhor seria esperar o momento mais oportuno, para então, com pureza e tranquilidade, conversar. E assim eu fiz, apenas no dia seguinte. E foi uma linda conversa, tranquila e feliz, na qual ambos puderam se recolocar e aprender. Essa experiência me ajudou a entender mais sobre mim mesma, sobre o que ocorre dentro de mim. Eu experimentei muita alegria ao ver que sempre posso tratar a convivência e os problemas que às vezes surgem dessa convivência como oportunidade de superação. Com esse e outros aprendizados que a logosofia proporciona, eu tenho experimentado um convívio muito mais tranquilo e feliz com todos ao meu redor. O estudo posterior dessa experiência gerou algumas reflexões. Por exemplo, os pensamentos negativos que deixo habitar minha mente tiram minha liberdade, fazendo com que minha vontade perca força e, por isso, me sujeito a fazer coisas que são contrárias aos meus propósitos. Refleti também que, quando cometemos erros e faltas, por desconhecimento do que ocorre na mente, criamos para nós consequências adversas. É assim, por exemplo, quando desrespeita-se o tempo de uma tarefa, adiando-a indefinidamente, para depois experimentar fazê-la com pressa e desgosto, ou até não conseguir cumprir. Ou quando usa-se palavras que ferem os demais, às vezes as pessoas mais queridas, provocando desentendimento. Ou quando gasta-se mais do que se tem, para depois encontrar-se numa situação financeira complicada. E por aí vai. Essas consequências adversas muitas vezes aparecem na forma de problemas que depois nos vemos obrigados a resolver. Esses mesmos problemas, que são de diversas naturezas e dos quais ninguém é livre, fazem parte do caminho de superação. Ou seja, eles existem por uma razão. Para corrigir os erros cometidos, os passos mal dados, eles surgem como uma oportunidade. É possível transformar um problema em uma oportunidade de superação ao enfrentá-lo com valentia, buscando sua causa e o que é preciso para solucioná-los. E assim, consegue-se que as próximas experiências sejam melhores que as atuais e constrói-se um futuro melhor. Se eu quero ser melhor do que sou, aperfeiçoar-me, preciso combater o negativo dentro de mim, em meu mundo interno. Por isso, a observação deve sempre voltar a mim mesmo, em qualquer circunstância. Só realizando esse trabalho de aperfeiçoamento é que posso estar cada dia mais em condições de colaborar com os demais. É preciso abrir espaço na mente para a atuação da razão, dos sentimentos, para conseguir ser verdadeiramente bom e generoso. Voltando à reflexão inicial sobre o que ocorre no mundo, eu tenho compreendido que,
Se os erros individuais são a causa da diversidade que vivemos, a somatória dos erros de muitos está por trás das adversidades que depois toda a humanidade vive. Se queremos verdadeiramente contribuir para uma humanidade melhor, devemos começar a transformação que queremos ver no mundo em nós mesmos. São muitas as reflexões. A logosofia ensina a viver o que se estuda e estudar o que se experimenta. E assim vamos cumprindo com um processo de evolução, que deve ser cada dia mais consciente. Ensina também a conhecer a verdadeira essência que cada um tem dentro, uma natureza que é espiritual. É essa parte de nós que nos estimula constantemente ao saber e a fazer o bem para cumprir com as duas grandes finalidades humanas: evoluir, aperfeiçoando-se cada dia mais e tornar-se um verdadeiro servidor da humanidade. Por isso mesmo, a logosofia é uma ciência de profundo significado humanístico. É uma ciência que ensina a fazer ciência da própria vida, que desvenda a psicologia humana e o faz apresentando ao homem o conhecimento de seu mecanismo mental, a realidade dos pensamentos e sua influência determinante na conduta. Apresenta concepções novas sobre o ser humano, sobre a vida, sobre Deus, o universo e suas leis eternas, a partir das quais é possível compreender nossa grande missão humana. E apresenta também um método, no qual o homem pode se guiar para alcançar todas as infinitas possibilidades que vão sendo abertas pelo conhecimento. Somos gratos à sabedoria logosófica por nos oferecer as ferramentas para criar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, por nos oferecer a oportunidade de ir desvendando os tantos mistérios que se vinculam à vida humana. E essa gratidão vem acompanhada da felicidade de ir tomando as rédeas da própria vida, podendo colher o que nós mesmos fomos capazes de plantar. Nosso anelo é que todos possam tomar contato com esses conhecimentos e desfrutar também dos benefícios de aplicá-los na própria vida. E isso é o que tínhamos para compartilhar hoje com todos vocês. Esperamos que essas experiências possam ter auxiliado cada um e promovido muitas reflexões. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para convidá-los para participar da próxima atividade virtual, que será organizada pela Fundação Logosófica de Uberlândia e ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 4 de setembro, às 20 horas. Ela terá como tema Experiências de Vida e será realizada nesse mesmo canal. Basta acessar o endereço youtube.com/Fundação Logosófica Uberlândia, como está sendo mostrado no slide. Se quiser conhecer mais sobre a logosofia, basta acessar o link que estará no final desse vídeo para entrar em contato conosco. A Fundação Logosófica disponibiliza inúmeros livros para download gratuito e vocês poderão consultar a página de download através do QR Code, que também será apresentado no final do vídeo, ou visitando diretamente nosso site, logosofia.org.br. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela atenção. Boa noite e até a próxima atividade.